Quer saber como é caminhar de Porto a Matosinhos? Fica comigo nesse vídeo que eu te mostro qual é a experiência que você vai ter. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal de Passos de Mercúrio. Eu sou o Andarilho e para você que gosta de fazer caminhadas e também ter uma experiência diferente, né, ao ar livre, como caminhadas longas e trilhas, então você está no vídeo certo. Bom, hoje, começando, né, o nosso primeiro vídeo, vou mostrar para vocês como é caminhar aqui da cidade do Porto até Matosinhos. Especificamente aqui, nós vamos iniciar da Igreja da Sé. Esta é a Sé do Porto, um dos monumentos mais antigos e importantes da cidade. Além da sua arquitetura imponente e da vida incrível sobre o Rio Douro, ela é um ponto obrigatório para quem visita o Porto. Mas não é só isso. Daqui também começa o Caminho de Santiago para muitos peregrinos. É o ponto de partida de uma jornada cheia de história, descobertas e experiências únicas. É exatamente aqui que o nosso caminho também começa. Bom, e nesse primeiro vídeo vou mostrar para vocês como é começar, né, o caminho chamado Caminho de Santiago, principalmente o caminho da costa. Bom, ele basicamente inicia aqui, ou pelo menos tem um dos seus inícios aqui na Igreja da Sé do Porto, e vou mostrar para vocês então como é essa experiência de fazer esse caminho, né, ou iniciar ele por um caminho também alternativo, né? Ou seja, você que gosta de estar muito próximo à água, principalmente aqui agora ao Rio do Douro ou também ao mar, então fica aqui comigo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você como é que é fazer essa primeira parte, digamos assim, do Caminho de Santiago pela costa, num caminho mais alternativo, ou seja, você não vai precisar caminhar especificamente dentro da cidade ou cortando a cidade do Porto, mas sim vai caminhar pela encosta do Rio Douro. Bom, e o Caminho de Santiago, normalmente ele é demarcado, né, principalmente com umas flechas amarelas e também um símbolo, né, seria do Shell ou aqui da ostra, do casco, né? Então vou mostrar para vocês aqui um desses símbolos onde ele é demarcado e assim os peregrinos acabam por segui-lo. Olha aí, pessoal, esse aqui é um dos primeiros marcos, né, do Caminho de Santiago aqui na Igreja da Sé. Então basta só seguir a flecha e você não tem como sair do caminho. Bom, o caminho ele é demarcado de várias formas. Aquele que eu mostrei para vocês é como se fosse um totem, né? Mas ele também pode ser demarcado e encontrado assim no chão, ou também colocado em algumas paredes ou pedras, né? Bom, o Caminho de Santiago, como você vai perceber se caso fazer todo ele, o caminho a princípio sempre vai levar você para uma igreja, né? Ou seja, você vai sempre passar principalmente na frente de uma igreja, nunca no lado e nunca atrás dela. Mas como eu disse que esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um caminho mais alternativo, né? Então vou mostrar agora aonde você deve ir assim que sair da Igreja da Sé. Ou seja, a gente não vai seguir especificamente agora o Caminho de Santiago, embora esse caminho alternativo ele vai levar ao mesmo lugar, só que você vai ter que fazer aqui algumas curvas, digamos assim. Eu vou mostrar agora para vocês onde é que devem ir primeiramente. Bom, pessoal, então aqui é o nosso primeiro ponto, eu diria. Assim que a gente sai da Igreja da Sé, você vai encontrar aqui o que seria uma avenida, né? Uma rua que vai nos levar diretamente para lá, que é a ponte de Luís I. Ou seja, essa ponte acaba por ligar Porto e Gaia e você não vai querer ir, claro, por lá, e sim você vai ir por essa direção aqui. Vejo que aqui já temos uma pequena rua, né, onde você vai entrar, que assim a gente vai ter uma descida e vai descer para a Ribeira, que é onde vai começar efetivamente o nosso caminho alternativo aqui do Caminho de Santiago pela encosta, né, que normalmente ele é conhecido. Então você vai primeiramente entrar por esse, como se fosse uma rua lateral, e aqui nessa rua lateral você vai depois virar à direita. Bem, pessoal, como eu disse, quando vocês chegarem aqui numa bifurcação, né, vocês têm uma parte para cima e outra para baixo, vocês vão querer ir para a direita.
E o que você pode encontrar nesse caminho, né? Vejo que tem bastante vendedores, pelo menos vendedores de algumas lembrancinhas. E claro, logo ali abaixo, né, virando à esquerda, a gente também tem alguns restaurantes que você também pode ficar ou degustar alguma coisa durante o seu caminho, pelo menos o início dele, né? Para você que deve estar se perguntando, e aquela cidade, né, aquelas casas que estão lá no outro lado do Douro, também é porto? Não. Lá já se torna uma outra cidade, que é a cidade chamada de Vila Nova de Gaia. Exatamente. Esse rio aqui, o Rio do Douro, ele acaba por dividir duas cidades, literalmente, que aqui onde eu estou é Porto e lá, como vocês podem ver, já é Vila Nova de Gaia. Então, literalmente, atravessando esta ponte aqui, que são poucos metros, a gente já está em uma outra cidade. Bom, agora vamos chegar num ponto crítico, que eu diria, né, que é onde há um congestionamento. Normalmente há um congestionamento, mas acredite se quiser, não é um congestionamento com automóveis ou algo do gênero, sim de pessoas. Aqui na Ribeira eu diria que é um dos primeiros pontos que você deve visitar e não pode deixar de visitar. Mas aqui, dependendo do dia, da hora e também da estação, como agora é primavera, já está ficando mais quente, há um aglomerado fulminante de pessoas, né? Eu até vou mostrar para vocês aqui que num lado a gente tem muitos restaurantes e no outro a gente tem artistas de rua, lojinhas ou feirinhas de artesanato e também barcos que prestam serviço de turismo, né, passando por entre as pontes aqui no Rio do Douro. Então vou mostrar para vocês esse aglomerado, só para vocês terem uma ideia de como é. Bem, como já devem ter notado, aqui é uma cidade muito turística, então a gente tem automóveis ou ônibus iguais a esse que eu estou mostrando para vocês, espalhados aqui pela cidade, onde os turistas acabam sempre utilizando e também fazendo um tour, muitas vezes, pela cidade. Finalmente passamos aquela onda de turistas, sobrevivemos então àquela wave, né, de pessoas de várias partes aqui do mundo. Claro, para você que é caminhante, está fazendo o caminho de Santiago, talvez não seja tão interessante assim ficar dentro de um aglomerado, né, de pessoas, mas o caminho, né, a gente nunca sabe o que nos aguarda, é tudo sempre uma surpresa e assim vale a pena, né, ainda assim ter uma experiência, principalmente se você gosta de ter um contato maior com várias pessoas ao mesmo tempo, mas literalmente várias mesmo, que você não consegue nem se mexer. Olha, um pouquinho da cidade do Porto aqui vista já da parte da Ribeira. Bom, pessoal, outra coisa que eu queria também deixar aqui como uma espécie de dica, né, principalmente para você que está fazendo agora ou talvez iniciou e não tem muita experiência em questões de caminhadas, principalmente envolvendo caminhadas urbanas, que é o que eu estou fazendo agora, pelo menos até um trecho, é a questão de banheiros. Como vocês podem ver ou vão perceber aqui no vídeo, a gente não tem muito local, né, para fazer o número 1, por exemplo. Então, o que fica a dica aqui para vocês? Nesse caminho aqui tem alguns pontos onde nós temos banheiros públicos, né? Então eu vou mostrar isso para vocês também. A outra alternativa seria efetivamente você ir em algum comércio, principalmente algum restaurante ou algum café, que aí você tem que consumir algo, normalmente só compra uma garrafinha de água e assim utiliza o banheiro. Caso contrário, você não vai ter, eu diria, um local específico para fazer isso. Claro, essa é quando o caminho, né, de Santiago principalmente pega
um trecho que é urbano, né, dentro da cidade. Agora, quando a gente vai estar, na maioria das vezes, em trechos envolvendo áreas verdes, né, ou seja, florestas ou algo do gênero, a gente não vai ter muito esse problema. Mas aqui para você que vai estar fazendo trechos do Caminho de Santiago dentro da cidade principalmente, então eu vou mostrar principalmente para vocês uma das opções neste caminho específico, né, nesse trecho que eu estou mostrando para vocês. Mas se pegarem uma outra trajetória, aí fica aí a dica que vocês vão ter que realmente efetivamente ir em algum comércio, caso não tenha um local específico. Mais um ônibus daqueles de turismo que eu havia mencionado para vocês. Neste trecho aqui, né, do caminho, isso é frequente, vocês verem esse tipo de ônibus. E lá no fundo agora, como vocês podem ver, já estamos chegando próximo à última ponte, né, a última sequência dessas pontes aqui, a ponte da Arábida. E como vocês podem ver, vejam os barquinhos lá no fundo. Deixa eu só aproximar aqui para vocês um pouco. Eles vão até lá e depois fazem a curva e faz o percurso novamente de volta. Olha só, aqui é comum também a gente encontrar esses senhores que ficam aqui pescando o dia inteiro. E aí, o que você já está achando desse caminho alternativo, né? Você tem percebido que tem uma barulheira de carros passando a todo momento aqui enquanto que eu estou caminhando, né, me dirigindo até a Ponte de Lessa, que é o nosso ponto final aqui na primeira etapa. Então, como eu disse, você vai ter aqui um Rio do Douro basicamente por um bom período do tempo. E qual é a parte legal, que é caminhar, né, por esse trecho mais alternativo? Bom, como a gente está próximo sempre ao Rio do Douro, aqui é sempre mais fresco, né? Embora esteja sol ou calor, você sempre vai sentir aquela brisa mais fresca, porque também a gente já está chegando agora próximo à Foz, que é onde o rio encontra o mar. Então ali também tende a ser mais fresco, né? E provavelmente vai começar as ventanias, porque agora próximo ao mar, nessa parte aqui que liga Porto a Matosinhos, normalmente é sempre muito vento. Olha aí, outra coisa legal aqui próximo já da Foz do Douro são esses apartamentos. Tem umas varandas cheias de flores, provavelmente isso aqui é de milhões, né, pra gente ter uma casa aqui. Ali também já tem um outro que é da mesma estrutura, digamos assim, a mesma arquitetura. Ó, pessoal, chegamos aqui num ponto que a princípio é um ponto de observação, né, de passo, pelo menos pássaros que normalmente ficam por aqui. Interessante, mas já estamos quase chegando na Foz. Bom, e aqui a princípio o local para a gente descansar, né, fazer aquela pausa antes de continuar a caminhada. A princípio não falta, né, aqui como vocês podem ver tem tipo um parque, tem várias coisas aqui. Claro, também tem muita sombra, que é importante, principalmente num dia como este, né, para a gente ficar aqui e fazer alguma pausa se for necessário. Agora, pessoal, estamos chegando aqui num local que eu diria que é prioridade, né, para você passar, também conhecer um pouco, que é o Jardim do Passeio Alegre. É basicamente um parque, né, um parque grande. Dentro dele a gente também vai encontrar o mini golf, e o legal é que ele é todo arborizado. Então, em dias bem quentes, a gente consegue ter aqui um frescor, né, um local bem mais fresquinho, e também um local para descansar novamente. Então vou mostrar para vocês aqui como é que é um pouco do jardim aqui do Passeio Alegre. Bom, e por que você deve fazer uma pequena pausa, né, para pelo menos conhecer esse local? Bom, primeiro, ele é todo arborizado, é um
parque, né? A gente chamaria aí no Brasil de parque, e tem muitos espaços aqui para você descansar, principalmente agora que a gente já está chegando na metade do caminho, né, dos 11,5 km. Aqui eu diria que é mais ou menos a metade. E também tem muitas coisas aqui dentro interessante, principalmente um mini golf, né? Eu vou mostrar para vocês logo ali. E claro, também é um dos primeiros pontos onde a gente vai ter, ou pelo menos tinha, um banheiro público, como eu disse, que isso aí é essencial, principalmente aqui, onde a gente está a fazer agora uma caminhada que a gente poderia chamar de caminhada urbana, né? Já logo aqui na frente a gente tem uma fonte, vamos dar ali uma olhada. Tá bastante florido aqui o chão, isso porque a gente está aqui na Europa, né, na primavera. Então vai ser comum aqui, principalmente quando se tem muitas flores, né? Mas a princípio eu acho que aqui a prefeitura ou a Câmara, né, do Porto está fazendo uma revitalização em relação às flores, porque a gente não enxerga muita coisa aqui, exceto essas que estão aqui no próprio chão, né? Aqui tem a fonte, nem sei se dá para pisar aqui, mas agora já pisei, paciência. Realmente é um lugar que vocês podem dar uma passada aqui também, dar uma descansada, que vale muito a pena. A questão que eu disse sobre ter banheiros, né, durante o caminho, bem, aqui no Jardim do Passeio Alegre a gente tem sim um banheiro público, né? A princípio ele está sendo reformado e logo aqui atrás de mim agora instalaram essa questão de um banheiro público provisório. Então você poderá fazer o seu pit stop, digamos assim, aqui mesmo no Jardim do Passeio Alegre, sem precisar consumir nada em algum local e assim poder utilizar o banheiro. Olha, agora eu vou mostrar para vocês um outro local que fica aqui já bem perto. Assim que você sai do jardim, você vai ter um farolim, né? Pelo menos eles chamam aqui de farolim, que é como se fosse o farol, que é bem na divisa aqui, onde o rio acaba tocando, né, o mar, ou seja, aqui na Foz do Douro, como também é conhecida. E a partir daqui o caminho já vai ter só mais a questão do mar, né? Você vai ter agora, ao invés do rio, só o mar. Então, para você que gosta de ficar ouvindo o barulho do mar, o barulho das ondas, então agora basicamente o caminho vai ficar somente com isso, né? Só o barulho do mar. Então vou lá mostrar para vocês esse farolim. Então, como eu disse, para você que gosta do mar, agora é que o caminho vai ficar bem interessante para você. Olha, parece que hoje levei um pouco de sorte, eu acho. Não tem muito vento. Espero também que o vento não atrapalhe muito o áudio, né, o som aqui do vídeo. Vocês podem ver esse barulhão que vocês estão ouvindo. É justamente aqui do mar, né? Logo atrás aqui de mim, ou pelo menos no lado. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais aqui na frente. E chegamos então finalmente no farolim aqui na Foz do Douro. Bom, esse aqui seria o monumento, digamos, bem na ponta, aqui na divisa entre o mar e o Rio do Douro, né? Bom, e agora começa também uma sequência de várias praias, né, que você vai ter fazendo agora em costa, né? Vocês podem ver aqui, eu já tenho uma praia já atrás de mim. E também, se vocês notarem, as areias aqui das praias, principalmente pertencente ao lado do porto, elas possuem uma cor escura, né? Ou seja, o grão da areia é mais pesado, significa que ele não vai levantar tão fácil assim por conta do vento. Guardem isso que eu estou a dizer agora, por quê? Porque quando a gente chegar na praia de Matozinhos, se tiver muito vento, vocês vão entender o que eu quero dizer
com a questão do peso, né, do grão da areia. E agora, pessoal, a gente está indo para a Praia da Luz, que então a gente tem um caminho todo arborizado também, como vocês podem ver, e claro, temos aqui a presença do mar também, né? Então aqui é um lugar bem interessante da gente também dar uma passada, conhecer um pouco. A princípio, logo aqui na frente tem um restaurante, né? Uma espécie de restaurante, bar. Normalmente no final do dia aqui aglomera muita gente, então é um local interessante para você que gosta também de um lazer e dar uma descansada. E para você que chegou até nesse ponto do vídeo, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma dessas aventuras que eu quero trazer aqui no canal, e assim também favorecer o canal em relação ao YouTube, né, para que ele entenda e entregue para mais pessoas esse conteúdo aqui que gostam, assim como você, acredito eu, de caminhadas e de trilhas, e qual é a experiência que se pode ter fazendo esse tipo de percurso. Bom, e agora nós estamos chegando muito próximo a que eles chamam aqui de Pérgola da Foz, né? É um local muito bonito, pelo menos para o pôr do sol eu diria que é muito bom. Também é outro local que vale a pena você conhecer aqui, que eu vou mostrar já agora. E aí, chegando agora na Pérgola da Foz, como mencionei para vocês, é um lugar aqui que vale a pena dar uma passada, né? Porque fica bem aqui na frente, de vista para o mar. E, claro, a gente tem aqui muitas vezes algumas feirinhas, né? Porque tem como se fosse uma pequena praça aqui próximo da Pérgola. Então também tem aqui algumas coisinhas que vocês poderão estar vendo de artesãos, né? Artesãos locais. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay on. Olha, bastante movimento agora nessa parte do caminho. Já estamos próximo também a um outro parque aqui. Aí mais uma parte aqui arborizada, como se fosse um parque. Também outro lugar aqui que vocês podem dar uma passada, dar uma descansada e ter aqui a vista para o mar, né? Então fica aí mais uma dica aqui no meio do caminho de um local para descanso, né? Para você que está já fazendo essa caminhada já há algum tempo, basicamente já desde que a gente iniciou, eu diria aqui que já se passaram pelo menos umas 2h30 até mais caminhando. Então a gente já está chegando quase ao final aqui do percurso, né? Ó, mais uma parte aqui para vista para o mar. Eu particularmente não sou muito fissurado por água, né, e principalmente a mar ou algo do gênero, mas realmente aqui, quando a gente faz trajetos como este, vale a pena mesmo dar uma olhada, e realmente é bonito se tu parar um pouco para apreciar a vista, né? Então fica aqui para vocês também um bom local, eu diria, para assistir o pôr do sol, né? Porque vejam, não tem nada, literalmente nada na nossa frente, é só o mar mesmo. Então tá aí mais
mais um pedaço aqui de Porto, né? Já quase chegando em Matozinhos. Então, o que vocês estão achando agora dessa parte do caminho onde a gente está mais próximo, né? Aqui do mar, principalmente eu diria para aquelas pessoas que gostam muito de água e de mar, vão gostar muito desse percurso agora, né? Dessa parte onde a gente acabou de deixar o Douro lá atrás e agora começou basicamente só com o mar, né? Agora o caminho inteiro aqui pela costa, né? Para até Santiago de Compostela vai ser literalmente ao nosso lado esquerdo o mar. Bom, e agora a gente já estamos se aproximando até a praia de Matozinhos, onde a gente vai passar e depois chegar até a ponte de Lessa, onde a gente vai atravessar, e assim a gente acaba por terminar essa primeira parte, né, do nosso caminho aqui de Santiago de Compostela pela encosta, né. Estamos chegando aqui agora à praia de Matozinhos, é um outro ponto, digamos assim, turístico também muito frequentado, principalmente durante o verão. Agora, eu diria que não tem muita coisa, mas no verão acontecem vários tipos de jogos e torneios aqui nessa praia. E também não tem muito vento. Eu queria mostrar para vocês o que acontecia com a areia, né? Como eu mencionei lá atrás. Aqui a areia, a princípio da praia de Matozinhos, ela é mais branca, mais clara. E consequentemente aqui também ela tem um peso menor do grão, ou seja, quando dá qualquer ventinho, digamos assim, ela já levanta e acaba por formar quase que um nevoeiro aqui, quase uma mini tempestade de areia, né? Mas eu acho que não vai dar para mostrar para vocês porque não temos muito vento hoje. Olha, e você agora caminhante, vou mostrar um outro ponto que tem um banheiro público aqui, principalmente na praia de Matozinhos. Esse aqui é um pouco diferente, esse banheiro, porque ele é meio que automático, né? Ele se lava assim que a pessoa sair. Vou mostrar para vocês como é que é esse banheiro lá por dentro, né? Porque é uma coisa bem interessante. Olha, vamos utilizar então um banheiro público automatizado. Mostrando para vocês em primeira mão como é dentro do banheiro público que ele se lava. Deixa eu só. Acho que tá dando para ver minimamente como é que é. Deixa eu ver se eu... Então vejam que o banheiro ele é todo metal, acho que isso aqui é tudo alumínio. Acho que eu vou mudar a estratégia do canal, vou me especializar em utilizar e testar efetivamente os banheiros públicos e depois fazer algum review. Acho que vou ter que pensar nisso. Temos que apertar aqui o botão. Bom, depois dele se auto limpar, ele vai ficar liberado aqui para as pessoas. Ele tem um marcador logo aqui, ó. E agora chegando em mais um ponto, digamos assim, turístico, um ponto muito movimentado aqui da praia de Matozinhos, que é um complexo de restaurante, eu diria. Mais um aglomerado de pessoas, muitos deles turistas, né? Isso que a gente ainda não estamos na temporada mais movimentada, né, do ano. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. E olha só, encontramos mais uma plaquinha aqui
caminho de Santiago. Como eu disse, a gente não saiu do caminho, só pegou uma rota alternativa. Olha só, chegamos aí num calçadão aqui na frente da praia de Matozinhos. E novamente mais waves de pessoas. Bom, claro que aqui agora a calçada é muito mais alargada, né? Então já não temos um aglomerado como a gente tinha lá pelos lados de Porto. Mas ainda assim vejam que já temos um aglomerado aqui. E aí chegamos na praia de Matozinhos. O que vocês estão achando dela? Não tem muita gente. Como eu disse, ainda não estamos na temporada de verão, digamos assim, né? Onde vai ter muito mais gente frequentando aqui. Mas ainda assim já temos um indício de como é que vai ser. Bom, e agora estamos chegando aqui na parte final da praia de Matozinhos. Como vocês podem ver, já começou o trajeto ir mais para dentro da cidade de novo. E a partir daqui a gente vai chegar próximo à ponte, né, de Lessa, que é o que vai nos levar já para o outro lado da outra cidade, né, que é Lessa de Palmeiras. E ali a gente finaliza então a primeira parte aqui do caminho de Santiago pela costa. E aí tivemos agora uma mudança drástica, né? A gente passou a questão da praia de Matozinhos, onde tinha um aglomerado de pessoas, e agora estamos realmente indo num percurso aqui, uma parte da cidade onde basicamente não tem ninguém, né? Ou pelo menos nesse horário que eu tô passando agora, não tem nenhum turista, né? Vou mostrar para vocês agora esse pedacinho aqui, que ele está ligado diretamente ao Porto de Leixões, né? Onde normalmente também se sai cruzeiros e outras coisas. Então esse aqui é um local que eu diria que não é tão visitado assim. Também não tem muita coisa para se ver aqui no Porto de Leixões, mas eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, aqui agora chegamos ao Porto de Leixões. Infelizmente não temos nenhum cruzeiro, né, ancorado aqui. Não dava para mostrar para vocês também que é daqui que eles saem. Então esse aqui já seria o nosso ponto, um dos pontos na finaleira desse percurso, porque já ali na frente a gente já tem a ponte que vai nos levar para Lessa, e ali então fecha nossa primeira etapa do percurso. Ó, e já nos aproximando, já encontramos mais uma plaquinha aqui do Caminho de Santiago. A princípio ela indica pra gente ir para aquele lado, né? Mas dá pra gente ir sim por aqui em linha reta, depois só dobrar à direita, que eu vou mostrar pra vocês aqui, e aí a gente já está a ultrapassar a ponte. Aliás, chegamos na ponte, agora vamos só ultrapassar ela, vamos atravessar. Olha só, mais uma plaquinha do caminho nos indicando então para ir e atravessar a ponte. Para você, se tiver medo, né, de altura, sugiro realmente não olhar aqui para baixo. Nós estamos literalmente no meio agora da ponte, né? Então estamos em cima aqui, uma parte do mar. Vocês podem ver atrás de mim aqui temos uma parte do porto, e lá no outro lado também temos uma outra parte do porto. Seguimos e chegamos até o final da ponte, e como vocês podem ver, mais uma plaquinha aqui indicando o Caminho de Santiago, ou seja, ela está a apontar agora para lá. Isso significa que a partir daqui a gente começa efetivamente o caminho, né, pela costa, ou seja, o que eu mostrei agora para vocês até então seria uma introdução, né, desse caminho da costa. Agora sim é que ele vai começar mesmo
ou seja, mais de 20 quilômetros caminhando ao lado do mar, principalmente em cima de passadiços, né? Ó, como eu tinha mencionado também, às vezes não vai ter plaquinhas e sim vai ter essas setas, né, amarelas colocadas em algum canto, ou vai ser em uma pedra, ou vai ser em um poste, ou até mesmo no chão. Então vocês têm que estar sempre visualizando, olhando para os lados quando não encontrarem nenhuma plaquinha, né, para justamente se manter aqui no caminho. Bom, a princípio seria isso que eu queria trazer para vocês, né, compartilhar um pouco dessa experiência de caminhar, ou de pelo menos fazer a primeira parte do caminho de Santiago de Compostela pela parte da costa, né? Exatamente foram 12 quilômetros, se eu não estou enganado, desde a Igreja da Sé, onde a gente iniciou esse vídeo, até a esse ponto aqui, atravessando a ponte de Lessa. Então, basicamente, é um caminho mais alternativo que eu queria trazer aqui para vocês. E claro, antes de ir embora, deixa aqui o seu like no vídeo e também compartilhe, claro, seja um novo inscrito aqui no canal, para ficar sempre por dentro das novidades e outros vídeos que eu vou trazer aqui sobre novas experiências, tanto em caminhos como este, né, um caminho mais urbano, quanto um caminho mais dentro de florestas, ou algo mais natural, né, que eu também quero trazer aqui para vocês. E claro, deixa aqui nos seus comentários, você já se desafiou em andar por mais de 10 quilômetros, 10, 20, 30 quilômetros, e diga o que você acha dessa ideia de fazer uma caminhada muito mais prolongada, diferentemente das caminhadas normais que as pessoas normalmente fazem, né, de 1 ou 2, 3 quilômetros. Essas caminhadas, como é o caminho de Santiago, né, ela requer um pouco mais de distância, ou seja, 10, 20, 30 quilômetros muitas vezes por dia. Bom, então vou ficando por aqui, vou finalizando esse vídeo e até o nosso próximo caminho.